Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à primeira live do ano, né? Primeira live desse ano aí, e estamos aí, né, mais uma vez para poder falar sobre ufologia e sobre espiritualidade. São os nossos temas aí da nossa live. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Para quem estiver me vendo pela primeira vez aqui no grupo, eu me chamo Vinícius Santana e a live ela é sempre aqui, na varanda da minha casa, né? Então tem uns cachorros, tem uns gatos aqui. Então acredito que a maioria já esteja acostumado, né? Que a live é aqui na varanda. E é isso. Estamos aí para mais uma live. Deixa eu fazer o seguinte, quero desejar feliz ano novo a todos, né? Do grupo. Geralmente é bem complicado, né? Que o grupo às vezes tem alguns problemas aqui no grupo. É complicado, igual hoje teve muita denúncia. Hoje já começamos o ano com várias denúncias, né? E eu sei que é complicado às vezes, mas vamos focar no grupo, né? Na qualidade das pessoas do grupo. E assim a gente pode tocar no grupo esse ano todo aí, o ano que vem, e assim os outros anos também. Mas uma ótima noite, Jô. A Jô já acabou de entrar, uma ótima noite, Jô. E o gato vai balançar o celular ali agora de costume, como sempre. Vai. Já esperava que ele tentar derrubar o telefone, né? O gato, como sempre, fazendo as suas gracinhas. Deixa eu tirar a sandália. Pode ficar descalço. Eu sou bem simples, bem humilde. Você ficar o pé no chão. Então, galera, o seguinte, né? Desse final de semana, né, de quinta-feira para cá, aconteceram umas coisas bem interessantes no Rio. E desde o ano passado, como a gente já estava falando anteriormente sobre o caso Magé, por exemplo, né? Esse ano foi em Cabo Frio, no Rio, né? Esse ano já começou bem estranho algumas coisas. Vamos relembrar aqui rapidinho, para quem não acompanhou muito sobre o caso Magé, vamos tentar falar um pouquinho sobre o caso Magé. O caso Magé, para quem não acompanhou, para quem ouviu falar, não se aprofundou no assunto, o caso Magé foi algo que aconteceu ano passado, né? Aconteceu ano passado, e foi o seguinte, vou tentar ilustrar a cena para vocês tentarem, né, imaginar como que foi. O caso Magé, antes da gente se aprofundar no outro caso. O caso Magé, nós temos somente relatos das pessoas, tá bom? No caso Magé não tem imagem, não tem foto, não tem vídeo. No caso Magé não temos nada, apenas os relatos dos moradores. Então, o que aconteceu? Primeiro, todo mundo confunde muito isso. O incidente lá em Magé não foi em Magé, né? Foi numa localidade um pouco mais afastada, conhecida como Pau Grande, né? Isso gerou toda uma desinformação quando aconteceu o caso Magé, ano passado. Então todo mundo foi para Magé, achando que ia chegar lá e ia ver alguma coisa, que ia ter alguma coisa acontecendo. Quando na verdade não era em Magé, era numa localidade conhecida como Pau Grande. E essa localidade conhecida como Pau Grande é uma área bem simples, não é uma Copacabana, né? Não é um grande centro do Rio, não é um grande centro. Então, as pessoas elas moram mais afastadas, digamos assim, é uma área meio que, digamos assim, rural, digamos assim, essa é a palavra, rural. E o que aconteceu? Vários moradores, estou falando do caso Magé ainda, vários moradores da localidade em Magé relataram que viram movimentação de helicópteros durante a madrugada, né? Então aconteceu isso na madrugada. Isso foi, pelo que os moradores falaram, aproximadamente entre 2 a 4 da manhã, né? Então toda a movimentação foi nesse horário, ou seja, no horário da madrugada. E o que os moradores relataram, né? Que primeiramente eles viram vários helicópteros, né? Passando de um lado para o outro, indo e voltando, mas antes deles verem os helicópteros, sobre o caso Magé, eles viram uma luz vermelha cruzando o Rio de Janeiro, em altíssima velocidade e sem emitir nenhum som, né? Então os moradores da localidade viram essa mesma luz, lembrando que semanas antes da gente falar sobre isso, semanas antes de acontecer o caso Magé, né? Bem antes de acontecer o caso Magé, temos vários participantes do grupo aqui, né? De vários estados aqui, Mato Grosso, Amazônia, do Acre, tem gente do Acre aqui no grupo. Então, várias pessoas relatando essa luz vermelha. Então, aconteceu alguma coisa
que acabou caindo ali próximo a Magé. E os moradores relataram a seguinte questão, que a luz ela desceu em Magé, né? Seja lá o que for, desceu, caiu, foi abatida, seja lá o que aconteceu, ela desceu ali em Magé, na localidade de Pau Grande. E ela caiu numa região de mata, muito fechada, de difícil acesso por solo, ou seja, só era possível mesmo com o helicóptero. Aí a gente acaba juntando uma coisa com a outra, tá? Região de mata, né? Não teve carro, não teve caminhão do exército, somente helicóptero, porque os próprios moradores relataram que é uma área de difícil acesso, que só é possível através com o uso de helicópteros. E sucedeu-se que, né, o exército esteve após isso, o exército esteve em Magé e isso levantou muitas questões, né? Porque o incidente não foi em Magé, né? Como eu falei anteriormente, foi em Pau Grande. Então nós temos somente relatos dos moradores. Todas as imagens que circularam, de vídeos, do Google Maps, aquele monte de coisa que surgiu no caso Magé, era tudo mentira. Porque aconteceu de madrugada e ninguém capturou foto, ninguém tirou vídeo, ninguém fez nada. Simplesmente temos os relatos dos moradores. Eu como sempre, eu falo aqui na live aqui, eu acredito muito nos relatos das pessoas, porque a gente sabe que uma foto ela pode ser adulterada, um vídeo pode ser adulterado, tudo isso pode ser modificado. Mas o relato de uma pessoa que não vai ganhar nada, que não está ganhando nenhum real para falar aquilo, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, então né, na minha opinião, esse tipo de relato, ele é muito, digamos assim, ele colabora muito com a ufologia, porque são relatos de pessoas que não ganham nada, que nunca nem viram ou ouviram falar sobre isso. Então o primeiro relato foi de um morador, né, que ele mora perto dessa mata onde aconteceu isso, e ele relatou a seguinte coisa, eles escutaram os sons dos helicópteros, sim, eles escutaram, eles acordaram, saíram para fora, e tentando ver o que estava acontecendo. Imagine você estar na sua casa, por exemplo, você, 2 horas da manhã, começa a passar helicóptero por um lado, helicóptero por outro lado. Então, um monte de barulho ali. Você vai acabar uma hora saindo para fora para ver o que aconteceu, né? E foi o que o cara fez, que o morador fez. Lembrando que ele mora numa região de mata, numa região de mata bem fechada mesmo, ali próximo ali, onde ele falou que ele viu os helicópteros. Ele fala que ele viu a luz vermelha. O primeiro relato desse morador, ele falou que ele viu a luz vermelha e que a luz, sim, estava na mata. Ela caiu na mata, ou pousou na mata, ou foi abatida na mata. Sim, isso aconteceu, né? Isso é fato, e tem um vídeo do relato desse senhor, né? Aproximadamente ele tem uns 60 e poucos anos, eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele deu o relato, ele falou o seguinte, escutou os sons, ele saiu para fora, olhou, né, em direção à mata onde os helicópteros estavam e ele viu a luz vermelha dentro da mata. Mas além disso, ele fala que depois disso não houve mais nada. Ou seja, vamos recapitular aqui. Semanas antes dessa luz, ou seja lá, esse objeto cair ali em Magé, ele estava sendo relatado em todo o Brasil, uma luz vermelha que estava passando em todos os estados, em altíssima velocidade, não emitindo nenhum tipo de som. E isso daí já chamou a atenção semanas antes. Quem era da época do grupo aqui sabe muito bem que tinha várias publicações, né? Falamos bastante sobre isso durante algumas semanas, né? Falando sobre isso. E fato aconteceu. Sim, aconteceu. E não foi nenhum tipo de exercício do exército, porque naquela localidade não é comum, né, eles fazerem esse tipo de exercício, ou no caso nunca teve, né, esse tipo de exercício militar naquela região. Eles sempre fazem exercício próximo à costa, né, próximo ao litoral, né? Então sim, aconteceu o incidente em Magé, mas não temos imagens e não temos vídeos. Então, como eu falei anteriormente, temos somente relatos das pessoas. Eu prefiro, lógico, né, acompanhando tudo, as matérias, eu prefiro muito mais dar crédito, né, a um relato sincero de uma pessoa humilde, de uma pessoa simples, que não vai ganhar nada falando sobre isso, e aparentemente é muito mais confiável, né? Aparentemente é muito mais confiável hoje em dia do que uma imagem. Uma criança, por exemplo, ela pode adulterar uma foto com um telefone celular. Uma criança de 12 anos, ela pega uma foto, ela faz uma montagem, ela altera o que ela quiser, né, na imagem. E então é isso, o caso Magé, só relembrando aqui os detalhes, a gente vai falar
na sequência sobre os outros temas, né, propostos para hoje. Mas é muito interessante. O caso Magé, ele deixou uma brecha, né, uma brecha bem interessante na questão da ufologia. E levantou algumas questões também sobre a ufologia brasileira, sobre essa questão. Primeiro, né, o primeiro fato que chamou a atenção de todo mundo, que já houve uma desinformação de cara, né? Aparentemente, o pessoal do Exército colocou os caminhões, os veículos militares, em Magé. Exatamente, eles colocaram em Magé. E logo na sequência, durante o, digamos assim, o amanhecer, né, quando foi um plano azul, 9 horas da manhã, todo mundo foi para Magé. Marcos Antônio Petit e outros ufólogos de renome foram para Magé, né? Foram para Magé e ficou uma questão assim meio aberta. Foi batido, né? Bem visível, ficou bem visível a intenção do Exército em tirar o foco. Ou seja, o incidente, o caso não era em Magé, mas veio usar Magé meio como uma cortina de fumaça, né? Não estava o que de fato tinha acontecido na localidade de Pau Grande. Então foi a primeira questão, né? A desinformação. E todo mundo depois começou a publicar, falando que de fato era em Magé. E quando foi, digamos assim, isso foi por lado de umas 9 horas da manhã, quando os caminhões, os veículos estavam já em Magé. Então foi no período da tarde, por lado das 4 horas da tarde, aí começou a chegar as notícias de verdade, as notícias verdadeiras, que não, sim, aconteceu algo, mas não foi em Magé, foi na localidade de Pau Grande. Então, você já pega de cara uma desinformação. Todo mundo cego em Magé, todo mundo batendo a cabeça em Magé, quando na verdade o incidente era digamos assim, em outro município, digamos assim. Eu acho que é outro município. E já houve uma desinformação de cara, todo mundo ficou de cara ali sem entender, né, o que aconteceu. Imagina, divulga na internet para todo mundo. Né? Todo mundo do Rio de Janeiro, de São Paulo, nego pegando um avião de São Paulo para o Rio, né, para ir direto lá para Magé para ver o que aconteceu, e chegar lá não tem nada, não aconteceu nada em Magé, foi em Pau Grande. Então, essa foi a primeira questão sobre o caso Magé, sobre desinformação. A outra questão foi as fake news, né? A gente sabe que a ufologia é uma matéria difícil, né? A ufologia, a espiritualidade é uma matéria difícil de ser debatida, e a internet ela fervilha, né, com essas desinformações. Às vezes acontece uma coisa séria, né, uma coisa interessante, né, mas a galera quer ganhar views, quer ganhar like de qualquer maneira. Nessas galera aí, youtubers aí, querem ganhar views, like de qualquer maneira, eles acabam criando, né, coisas que nem aconteceram, né, e isso daí gera uma tristeza, né, pra gente da ufologia. A gente que gosta do assunto sério, a gente olha para as estrelas, mas sempre com os pés no chão, né, olhando para o céu, mas sempre com o pé no chão. Então a gente fica meio que triste com essas desinformações, com essas notícias falsas aí, e de fato isso daí atrapalha muito, né, nas nossas pesquisas sobre a ufologia. Eu particularmente, no caso Magé, eu demorei um certo tempo para mim criar uma linha de raciocínio sobre as notícias que estavam circulando na internet, né? Eu sou do Espírito Santo e bem distante, né, do Rio de Janeiro, então tem alguns amigos que moram no Rio, né? Quero mandar um abraço pro Cadu também, é um amigo que mora próximo a Cabo Frio. Na sequência eu vou falar sobre o Cabo Frio. Amigo Cadu, um grande amigo meu, salve salve amigo Cadu. Então, o caso Magé, ele teve esse desfecho, desinformação, fake news, e depois gerando descrédito na matéria, no assunto. Eu fiquei, digamos assim, bem preocupado, cara. Eu fiquei bem preocupado com essa questão sobre desinformação. Não liguei não. Tá acontecendo algo aqui, mas não é nada preocupante não. Fique tranquilo. Tá tranquilo. É só a Maria que tá chorando aqui. É só a Maria que tá chorando aqui. Fiquem todos tranquilos. Acontece, não era. Acontece, tá? Então o caso Magé, ele terminou com esse desfecho, né, como fake news. Ele terminou de uma maneira onde todo mundo ficou sem entender, né? Um vídeo de um lado do morador falando o que ele viu, e do outro lado as pessoas criando notícias falsas, gerando desinformação.
Então ficou esse clima pesado, esse clima diferente. Mas na minha humilde opinião, o que aconteceu de fato foi o que o morador disse. Né? Na minha opinião, foi o que o morador disse. Ele disse que ele viu a luz vermelha, ele e a esposa dele, no caso, né? Não somente ele e a esposa dele viram a luz vermelha, viram que a luz caiu sim ali em Magé, viu também que os helicópteros vieram na mesma região e teve esse desfecho de fake news no final das contas, né? Eu prefiro acreditar no morador, tá, da localidade, que não teve a oportunidade de filmar, porque provavelmente nem telefone ele não tinha. Era uma pessoa simples, uma pessoa até na sua maneira de falar, uma maneira simples dele poder falar, né? Uma pessoa muito simples, até a maneira dele se expressar, você via que era de uma pessoa bem simples, pessoa bem que não entendia do assunto, não entendia o que estava acontecendo. Ele falou de luzes, que viu a luz vermelha, e que viu os helicópteros na sequência e ficou nisso, né? E o que temos é isso. Agora vamos falar finalmente sobre o que eu queria falar. Perdão, tá, pela Maria chorando aqui. A Maria ela é chorona, né? Tava chorando aqui, mas acontece, tá bom? Não liguem, é normal acontecer isso. De vez em quando o cachorro pula em mim aqui, né? Quem acompanha a live há mais tempo sabe, acontece. Né, a live aqui, acontece cada coisa aqui que eu vou te falar. É cachorro que pula em mim, é gato que pula em mim, é vassoura que cai em cima de mim aqui durante a live. Então, é normal, tá bom? Se você estiver vendo pela primeira vez, não se assuste, é normal. Mas então vamos falar do incidente que houve em Cabo Frio. Na verdade, foram avistamentos, né? Em Cabo Frio não caiu nada em Cabo Frio, não houve queda como no caso Magé, não houve nada. Tá calor aqui hoje, tá? Eu tô suando aqui. Tá calor aqui hoje, tá doido. Hoje tá um calor aqui, vocês não têm noção. Mas voltando sobre o assunto do incidente Cabo Frio, né? Lá que houve em Cabo Frio. Há uns 4 dias atrás, mais ou menos, na localidade de Cabo Frio do Rio de Janeiro, por incrível que pareça, também no Rio de Janeiro, né? Cabo Frio. Aconteceu esses avistamentos, onde várias pessoas da localidade de Cabo Frio viram, digamos que não a mesma coisa, mas objetos voadores não identificados, tá? Não luzes, como as pessoas estão falando. Foi difícil pra caramba achar uma matéria que falasse sobre isso, que se não tem foto, se não tem vídeo, não vai pro YouTube. E os youtubers, eles não gostam de pesquisar as coisas, né? A gente sabe que os youtubers, eles gostam simplesmente de pegar coisas prontas, reeditar e falar sobre aquilo. Eles não pesquisam. Então eu passei alguns dias, eu quero agradecer até minha amiga Jo, que está na live aqui, a Josiane Moreira, ela deve estar por aqui por cima em algum lugar, a amiga querida minha também. Ela me mandou algumas matérias falando sobre isso. Então, o que de fato aconteceu ali em Cabo Frio? Avistamentos coletivos. Várias pessoas de diferentes locais, tá, da localidade ali do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, né, viram vários objetos voadores diferentes, tá, em diferentes partes da cidade ali em Cabo Frio foram vistos diferentes objetos, tá, no mesmo tempo, tá. Tipo assim, deu 8 horas da noite, várias pessoas começaram a ver em diferentes locais, algumas pessoas publicaram em suas redes sociais, Facebook, Twitter e tal, Instagram, no Instagram também teve bastante pessoas falando sobre isso, mas é como eu falei com vocês anteriormente, a ufologia, ela não é feita de fotos e de vídeos, tá? A ufologia, ela é feita de relatos, tá? Da pessoa do observador, né? Da pessoa que viu o evento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que já deve ter acontecido com você que está me vendo. Já deve ter acontecido algum momento que você estava andando de noite, alguma coisa assim, você viu alguma coisa no céu, mas você não teve tempo de pegar o telefone e fazer uma foto. Já aconteceu isso com você? Ou um vídeo, por exemplo, não deu tempo de você ver o objeto, pegar o celular e fazer uma foto, ou fazer um vídeo. Então é tudo uma questão de você estar no lugar certo, na hora certa e preparado para fazer isso, né? Ninguém anda com o telefone apontado para o céu, por exemplo, né, o tempo todo, né? Ninguém fica com o telefone apontado para o céu o tempo todo, né? Então é muito complicado, né? É muito complicado isso. Eu fico... Várias pessoas... Eu já passei por isso. É o gato. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso. De você ver
mas acontece tão rápido que você não tem o menor tempo para você poder pegar um telefone e fazer uma foto ou tirar uma foto ou fazer um vídeo, né? Não dá tempo, né? Então a ufologia ela é feita de relatos. Eu sempre reforço isso aqui, porque todo mundo quer ver uma foto, todo mundo quer ver um vídeo, quem não quer, né? Eu quero ver, né, um vídeo verdadeiro, uma foto verdadeira, mas enquanto isso não acontece, né, a gente tem que digamos assim, se focar nas pesquisas, né, continuar estudando, continuar procurando sobre o assunto e ao mesmo tempo os relatos das pessoas mais simples, mais humildes. Eu sempre falo, né, eu prefiro muito assim um relato do que uma foto, um vídeo, de repente coisa adulterada. Às vezes a foto é tão perfeita que você olha assim, você quer acreditar e não consegue porque está muito perfeita, está muito nítida. Então a gente tem todo esse trabalho na ufologia, pesquisa, tentar entender o assunto, refletir sobre, né, pensar sobre o assunto e depois a gente fazer um debate, um vídeo, postar no YouTube e tal. Não é pegar um vídeo, uma foto e falar sobre aquilo, não tem o menor sentido, né? Pegar uma foto adulterada e falar, caso Magé, né? O que mais teve no YouTube, em hyper assim, sobre isso, era o caso Magé naquele momento ali, mas não tinha nada, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada, era tudo mentira, era tudo para desvirtuar o assunto. E no caso, né, de Cabo Frio foi a mesma coisa, muitos avistamentos, mas nenhuma fotografia, nenhum vídeo. E isso daí por si só já quer dizer alguma coisa, ou seja, as pessoas viram alguma coisa, né? Agora o que era especificamente, eu não posso afirmar que era um OVNI, né, que era um helicóptero, que era um jato, que era qualquer coisa, que era um pombo a laser, por exemplo, né, passando. Eu não posso afirmar. Mas é o seguinte, eu sempre falo aqui no grupo da live, no grupo dos amigos aqui da live, nós que gostamos da ufologia, do estudo da ufologia, do debate da ufologia e de falar sobre isso, temos muito cuidado, né? Eu particularmente, eu sei que nem tudo que brilha à noite no céu é um disco voador, por exemplo. Nem tudo que você vê passando é um objeto voador. Pode ser um objeto voador não identificado, mas não é extraterrestre no caso, né? A gente olha à noite para o céu, vemos várias coisas passando no céu. É só você prestar atenção que você vai ver. Mas nem tudo é disco voador, nem tudo é objeto voador não identificado. Não, é objeto voador não identificado, nem tudo é extraterrestre. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente quer acreditar. Eu quero acreditar. Você também deve querer acreditar. Mas vamos acreditar com convicção, né? Com certeza, não com dúvidas, né? Ficar em cima do muro, será o que era, será que não era? Isso não vai mudar muita coisa, né? Só a verdade que muda, né? Meia verdade não muda nada. Então, sempre digo, olhando para o céu, mas sempre com os dois pés no chão, né? Vamos ficar aqui fazendo medialismo, falando que aconteceu algo que não aconteceu, né? Criando uma cena que não aconteceu. Então, é melhor a gente falar pouco sobre o assunto, mas falar com propriedade sobre o assunto e falar a verdade, acima de tudo, sobre o assunto, né? A ufologia, por si só, a ufologia já é um assunto muito... As pessoas tentam, né, tornar a gente meio que no ridículo da situação ali. É um assunto difícil, é um assunto que a gente não pode falar com qualquer pessoa, é um assunto que poucas pessoas elas têm, digamos assim, né, não vão debochar da pessoa que está falando. Então já é um assunto difícil. Aí você pega essas fake news de internet, só pioram as coisas, né? Essas mentiras, essas histórias distorcidas, né? Só pioram as coisas. E é isso, a nossa ufologia é assim, difícil, batendo a cabeça, muitas das vezes sendo criticado, sendo atacado, né, por todos e de todos os lados às vezes, né? Mas a ufologia ela tem os seus bônus, porque a gente acaba aprendendo muito sobre várias questões, né? Ufologia, arqueologia proibida, sobre tudo, né? Sobre cultura, sobre história, a gente acaba mergulhando num universo quase que infinito que está acessível a todos, né? A cultura da humanidade por si só já é um grande mistério, né? Entre outras questões também. Mas é isso, a nossa ufologia é sensacional, né? A nossa ufologia brasileira ela é incrível. Já começamos o ano, né, com vários avistamentos, no Rio, por exemplo, né, vários avistamentos no Rio, e o assunto ele continua fluindo como sempre. Deixa eu dar boa noite para todo mundo, né? Eu começo falando sobre um assunto, eu acabo, né, não lendo os comentários,
Uma ótima noite a todos. Andressa, boa noite. Débora, uma ótima noite, Débora. Amigo Léo Zulu, uma ótima noite. Sheila também, uma ótima noite a todos. Tereza tá aqui em cima. A Tereza apareceu para mim agora aqui. Telefone bugado, como sempre. Tereza, uma ótima noite a todos, tá bom? Aqueles que eu não falei boa noite, perdão, tá? Slavânia, uma ótima noite, querida, uma ótima noite, Aren, querida, uma ótima noite a todos. Amigo Paulo, não sei se o Paulo tá na live, temos o Paulo Araújo, o Paulo Roberto, boa noite, meu amigo Paulo também. A gente vai falando, né, sobre os assuntos, né, e vai embora, né. Rian, uma ótima noite também, meu querido amigo. Paulo tá aí na live aí, Paulão, uma ótima noite. Cláudia, professora Cláudia, uma ótima noite também, professora Cláudia Pereira. Samira, uma ótima noite, Samira, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Vou falando sobre o assunto, né? A gente começa empolgado falando e vamos embora falando e não olhei os comentários. Cadu também tá na live. Cadu é carioca lá, o Cadu é o cara dos games lá, o Cadu é sensacional. Outro amigo também de muito tempo, amigo querido. Professora Elisete Mesquita também tá na live. Caramba, que satisfação, que honra, professora. Muito obrigado pela participação, professora. Deixa eu ver mais quem que tá aqui. É muita gente hoje, cara. Hoje eu não tô conseguindo nem acompanhar. Jean também. Salve, salve, Jean. Uma ótima noite. É muita gente hoje na live. Que bom, fico feliz, cara. Fico muito feliz pela participação de todos. Amigo Rogério, uma ótima noite. Uma ótima noite. Rodrigo, perdão, né? Eu tô lendo Rogério. Só onde escolhi Rogério. Rodrigo, uma ótima noite. Muito bem-vindo, meu amigo querido. Perdão, tá? Perdão a todos. Professora, já tá aí, professora Cláudia. Cara, eu fico muito feliz com a participação dos amigos de sempre, né? Deixa eu ver mais quem que tá na live. Eu acabo me perdendo aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu li certo, né? Shinara. Eu acho que é isso, né? Shinara, uma ótima noite também. Shinara, uma ótima noite a todos. E galera, é sempre assim, tá? Perdão por minha maneira de falar. Às vezes as pessoas me perguntam, você fala muito assim que não sei o quê. Perdão, tá? É minha maneira de falar é assim mesmo. Beatriz também, uma ótima noite. Ótima noite a todos, cara. Como sempre, é uma satisfação muito grande. Exatamente, cara. Exatamente. Mas vamos lá. Já falei com todo mundo, já falei com todos. Perdão pelo som, tá? Tem gente próxima aqui, como sempre, é um meio que tumulto, né? Espero que não atrapalhe muito. O seguinte, o outro assunto, cara, que eu queria falar, foi até pedido de alguns amigos e de uma outra pessoa que pediu pra me falar sobre isso, estava na dúvida sobre o que falar, sobre por que falar, sobre não falar. Mas é o seguinte, semana passada eu fiz uma live falando sobre... Eu não, na verdade, uma outra pessoa participou aqui comigo na live e começou a falar sobre isso, que é a nossa professora Kátia. Né? Para quem não viu a live da professora Kátia, dá uma olhada, ela fez uma live comigo semana passada. Dá uma olhada aqui no grupo, aqui que fica em vídeos aqui no grupo. Tem um monte de live minha salvo ali, em vídeos ali. Dá uma olhada, tem a live de... eu acho que foi na terça-feira. Isso, foi na terça-feira com a Kátia, né? A gente começou a falar sobre o adrenochrome, né? E muitas pessoas me perguntando sobre o que era aquilo, né? Confusas, perguntando o que era adrenochrome. Aí a gente vai ter que falar dos reptilianos, para falar sobre o adrenochrome. É meio que tá ligado uma coisa com a outra. É o seguinte, eu estava vendo um documentário e pesquisando ao mesmo tempo sobre isso. Teve um início, né? Essa questão dos reptilianos, isso tudo, digamos assim, de um modo... já existia esses eventos. O evento que eu vou citar para vocês é um evento que aconteceu após a Primeira Guerra, né? Em meados da Primeira Guerra. Eles enviaram, os americanos, eles enviaram uma missão, né, para a Antártida, né? E exatamente, uma missão para a Antártida e uma foi para a Antártida, exatamente. A primeira foi para a Antártida. Foi, eu acho, exatamente no meio da Primeira Guerra. Eu não me lembro exatamente quando a data, mas foi em meados da Primeira Guerra. Eles enviaram uma expedição para tentar mapear, né? Eles levaram alguns topógrafos e geólogos para tentar mapear, digamos assim, partes ali. E eles estavam aqueles aviões que pousam, né? Que fazem pouso sobre a neve. Tem esquis, né? Aqueles aviões que tem tipo uns esquis. E eles acharam um local para pousar, para poder fazer algumas pesquisas, coletar material, coletar gelo e tal.
e cavar, né? Que eles cavam o gelo numa profundidade, depois puxam como se fosse um cilindro de gelo, né? Aí eles estudam ali, coletam todo o material. E dentre essas pesquisas, eles acabaram montando um, digamos assim, como se fosse, eles fizeram um acampamento, né, numa área lá específica e permaneceram naquele local por um certo tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas eu acredito que não foi mais do que 2 meses, se eu não estou enganado. Eu acho que não foi mais de 2 meses. Então, nesse local, onde eles estavam fazendo pesquisa, durante meados da Primeira Guerra, levantaram o acampamento, eles começaram a perceber que várias coisas estranhas aconteciam naquela localidade, exatamente próximo, se não estou enganado, 2 ou 3 quilômetros de distância do local onde eles escolheram para levantar acampamento. Então não é tão longe, né? 2, 3 quilômetros não é tão longe, né? De carro, de veículo, de transporte é um pulo, né? Andando, talvez, sei lá, 1 quilômetro, eu consigo caminhar 1 quilômetro, sei lá, 40 minutos, sei lá, dependendo de como eu estiver. Dependendo de como eu tô, dá para caminhar até mais rápido. Exatamente, eu sou horrível para fazer esporte, é horrível, mas tudo bem, não importa. Então, nesse acampamento, foi o gato que balançou aqui, tá? Quando acontecer isso, é o gato que tá passando aqui atrás. Aqui. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Aí, pronto. O gato ele passa atrás do tripé e balança o tripé e faz esse movimento com o celular. Mas o que aconteceu nessa base? Após alguns meses de pesquisa, como eu falei anteriormente, eles se depararam com uma situação horrível, tá? Eles foram cruzando, né? Pesquisando, andando no local, eles se depararam com uma duna, né? Uma duna imensa. Acho que quando é neve é duna também, não é? Eu não sei quando é neve, eu não lembro a palavra que é. É um montão de neve, uma montanha de neve. Eles decidiram contornar essa montanha de neve, né? Porque ela seria muito grande para eles atravessarem por cima dela. Então se dividiram em 2 equipes. Uma foi por um lado e outra foi para o outro lado. Eles iam se encontrar, né, no entorno da montanha do outro lado. Só que quando eles chegaram perto do outro lado, eles perceberam que eles não estavam sozinhos naquela localidade, que tinha alguma coisa ali. Eles viram objetos pousados, tá? Eles não falam exatamente o que e a quantidade que eram, mas eles viram alguma coisa do outro lado. E eles perceberam que tinham pessoas mortas, tá? Eles estavam andando ali pela localidade até chegar do outro lado, e eles perceberam que tinham pessoas mortas. Então eles tiveram mais cautela, mas eles viram que tinha como se fosse uma... Não é uma construção, tá? Não é uma edificação. Eles viram que tinha alguma coisa ali. Não é uma base, mas algo muito grande. Eles não souberam explicar exatamente o que era, até porque eles não entraram, né, dentro do negócio para ver o que era. Mas tinha alguma coisa ali e tinha corpos de pessoas próximos a esse local, pessoas mortas. E eles ficaram com medo, com receio de continuar, sem saber o que era. Poderia ser, sei lá, várias coisas, né? Sei lá, um urso, qualquer coisa do tipo. Mas o que aconteceu? Então eles tomaram uma decisão e foram, né, em direção próximo a essa localidade. Quando eles se aproximaram, em absoluto silêncio, eles viram seres reptilianos, exatamente, eles viram seres reptilianos se alimentando, tá, de pessoas. Tá? Eu não lembro exatamente. Eu tenho um documentário salvo em algum lugar, não sei se está no celular ou no notebook, mas eu posso até passar depois esse documentário na sala de vídeo. Todo mundo sabe que é lá que rola os documentários. Mas resumindo, eles viram os reptilianos se alimentando de pessoas vivas. Tá? Ele fala, o cara que deu a entrevista, que eu não me lembro o nome dele, comandante, não me lembro o nome dele, se alimentando de pessoas vivas. E isso deixou toda a equipe traumatizada após ver, né, tudo. Imagine você, por exemplo, imagine você está na sua casa, por exemplo. Aí você decide assim, eu vou na padaria comprar um pão. Aí você sai, vou no supermercado comprar alguma coisa. E durante o percurso, você já está habituado com o local, com tudo. Nada é tão perigoso, apesar que no meu estado aqui, você pode ir sair para comprar pão e não voltar mais. Aqui onde eu moro aqui é bem perigoso mesmo. Então, eles se depararam com uma situação nova, né? Uma situação que até então para eles era... Imagina, eles se depararam com um ser reptiliano se alimentando de uma outra pessoa viva, ou seja, a pessoa estava agonizando com medo,
ali estava sendo, digamos assim, sugada, digamos assim, né, devorada ali, e toda a equipe viu isso. Isso gerou um desconforto muito grande. Imagine, cara, você está num local isolado, tá? No meio do nada, da neve ali, não tem um telefone, não tem um rádio, não tem nada, e você não tem como sair dessa situação rápido. Então, o que eles fizeram? Voltaram para a base, voltaram para o acampamento. Né? Quando eles chegaram no acampamento, eles entraram em contato com o pessoal do Exército, da Aeronáutica, perdão, dos Estados Unidos. E o pessoal dos Estados Unidos mandou um avião resgatar todo mundo ali, urgente, né? Foram lá urgente. Só que o seguinte, isso que eu estou falando para vocês é somente uma parte desse documentário que começa a falar sobre essa questão dos reptilianos. Tá bom? É só uma parte. É muito mais profundo e muito mais intenso do que eu estou falando. Eu estou apenas aqui falando de um modo superficial. Então teve o início quando... É lógico, já existia esse tema antes. Né? É bem antigo esse tema. Mas só teve, digamos assim, uma grande repercussão depois que essa equipe passou por essa situação e narrou, e daí todo mundo ficou sabendo que de fato existia esse tipo de coisa. Aí que entrou um porquê da questão envolvendo a questão do adrenochrome, né? Essa questão. Para todo mundo que já, acredito que a maioria já deve ter ouvido falar sobre essa questão do adrenochrome, é o seguinte: eles falam que eles colocam pavor nas pessoas, ou seja, eles pegam crianças, pessoas mais que vão se assustar mais fácil, digamos assim, eles pegam essas crianças e eles assustam, né, essas crianças ao máximo que eles conseguem ali, e depois eles tiram esse adrenochrome. Digamos assim, o que é o adrenochrome? O adrenochrome, todos nós temos a substância, é como se fosse uma adrenalina, né? Essa adrenalina, ela libera uma substância no nosso sangue que vira algo parecido com o que seria esse adrenochrome. E isso assusta, né, as pessoas, porque as pessoas elas são mortas. É lógico que é para assustar mesmo, né? Imagina, eles assustam as pessoas, botam terror para poder matar as pessoas, para depois remover o líquido, né, para tentar tirar esse adrenochrome das pessoas. Então, a questão dos reptilianos, ela é totalmente terrível nessa situação. Tá? É onde as pessoas elas passam por esse tipo de experiência traumática e fatal, né? De um certo modo as pessoas morrem após passar por essa experiência, e existem outras questões, outros casos também envolvendo reptilianos e tal, mas eu optei por falar desse porque é uma questão que a gente acha, tem pessoas o seguinte: a ufologia ela é dividida em dois aspectos, a ufologia física, né? Em pessoas que acreditam que são todos bons e em pessoas que acreditam que todos são ruins. Isso, a ufologia ela tem esse caminho. Nem todos são bons, mas ao mesmo tempo nem todos são ruins. A questão dos reptilianos, exatamente, ela não está nesse paradigma porque eles são totalmente ruins, nesse sentido da humanidade, por assim dizer. Eles são totalmente ruins. Por exemplo, há questões com Grace, contatos físicos com Grace, experiências, abduções, que são ruins. Há contatos e experiências com Grace que não são tão ruins. Né? São ruins, não são ruins. Quando a gente opta, né, por, digamos assim, falar que são só bons ou que são só ruins, a gente acaba sendo meio que inocente. Então, sim, tem uma pegada maldosa e tem uma pegada, digamos assim, que não é tão maldosa, talvez por pesquisa, digamos assim. Mas há essa divisão, tá? Existe o bem e o mal. Todo mundo sabe que, né, vamos ser todos maduros, né? Existe o bem e o mal. Não adianta falar que são bons e tal. É igual a questão do conselho. Eu já falei semana passada sobre o conselho também. É bem complicado. É um assunto bem complicado a gente debater. Mas resumindo, não são bons. Não se iludam, né, achando que são bons, que é só pesquisa, que é só aquilo, tentando entender. Não são bons, tá bom? Quando fala desse nome, reptilianos, não são bons, jamais serão, jamais, tá? Jamais. Ainda tem outros ainda que são além disso, né? Fala, draconianos, que não sei o que, é outra questão também, outro assunto para outra live. Mas sempre que tem um contato, nunca é bom para a pessoa ou a pessoa morre. São duas opções. Quando existe o contato,
ou o contato deixa a pessoa com uma sequela ou a pessoa morre, ou nunca mais vê, some, né? Então tem essa questão. Eu queria falar de um modo mais profundo sobre isso, mas é um assunto bem pesado, é um assunto que a gente tem que fazer uma live só falando sobre isso, porque é um assunto muito extenso, tá? Tem todo um princípio, tem uma origem, a gente vai ter que falar lá atrás da criação, de quando aconteceu, de tudo que rolou. Então é um assunto muito pesado. Eu vou me propor a fazer uma live falando só disso, tá bom? Vou me expor também para a gente se aprofundar de um modo melhor sobre isso, mas eu acredito que só o que eu falei por si só já é bem assustador, né? Pessoas vivas, né? Ali e tal, né? É bem complicado, cara. Essa parada aí do adrenochrome é bem complicada e é bem assustadora também. Deixa eu ver aqui. Certo, Débora. A Débora colocou ali em qualquer. Exatamente, Débora. Exatamente, Débora. Em qualquer raça. Exatamente. Né? Por exemplo, o ser humano ele é propício para o bem e para o mal. Né? A mesma coisa. Por que não? Né? Correta, a Débora. Está correta, Débora. Exatamente. Deixa eu tentar ver aqui. Só um segundo. Espera aí. Sim, exatamente. Deixa eu ver o comentário. Só um segundo. O comentário do amigo Rian. Foi excelente o comentário dele. Da mesma maneira que a gente olha para os animais, né, como comida. Ótimo comentário, Rian. Parabéns, ótimo comentário. Da mesma maneira que a gente olha para um porco, para um boi, para uma galinha, qualquer coisa a gente pensa é um fator atuante que a gente liga a alimento, né? É assim para as outras também, Rian. Você está certíssimo, exatamente. Ótimo comentário, né? Comida é comida, né? Existe uma cadeia alimentar. A gente está no topo, a gente acha que está no topo dessa cadeia alimentar, né? Exatamente, Rian. Ótimo comentário. Simere, boa noite. Simere também já participou aqui. Simere, uma ótima noite. Muito obrigado pela participação, tá? Como sempre, pessoa muito querida. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um segundo. É que o meu telefone é o seguinte, os comentários bugam, né? Eu tenho que ficar lendo um por um, ele não sobe automaticamente às vezes, então perdão por isso, tá? É bug aqui. Sim, sim. Cara, o problema sobre isso, Sheila, é que as pessoas elas têm meio que não é que elas são ignorantes e alheias ao assunto. É porque tem gente que acredita nessas questões, né? Sobre essa questão do conselho galáctico. Eu sempre falei sobre a minha opinião sobre isso. A minha opinião é o seguinte, cara, omissão, né? Já falei sobre isso várias vezes. O seguinte, galera, foquem nisso. Imagine que o planeta está aqui repleto de vida na minha mão. Imagina que existe um grupo que está acima do planeta e que esse grupo tem o controle de fazer o bem ou fazer o mal, que é o tal do Conselho Galáctico, que as pessoas falam, Astacheran, essa galera aí loura aí que eles falam aí, essas coisas aí. Então, para mim, né, a gente já passou por tantas coisas ruins, guerras, fome, pandemias, pestes no passado, né, e eles falam que eles não podem intervir por causa do livre-arbítrio, essas coisas assim, conversa fiada. Tá? Para mim, se você pode fazer o bem e se você se omite a fazer o bem, você é uma pessoa ruim. Né? No caso deles, no caso, né? Se você pode fazer o bem, se você se omite a fazer o bem, não é nada bom esse conselho, esses seres iluminados que são louros. A gente não pode interferir no livre-arbítrio. É sério isso? Você acredita mesmo nisso? Não pode acreditar nisso não, cara. Né? Omissão, né, é algo que vai contra o bem. Ou você é omisso ou você faz o bem. Né? Não tem sentido. Né? Até a galera que acredita nisso eu não questiono jamais, tá? Não tô falando que a minha opinião é a opinião verdadeira, tal, não. É a minha visão. A minha visão é essa. Você não pode fazer o bem, né? Porque fica ali omisso ali. Estamos cuidando do planeta, protegendo, com conselho, com federação, Astacheran, essas coisas aí. Foge muito do que de fato é ser bom, do que é fazer, fazer o bem né, de um modo livre, né? Deixa eu tentar ler um comentário aqui.
Deixa eu ver aqui. Mariane, obrigado, Mariane, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Tá, perdão, é sempre assim, meio bagunçado assim aqui na varanda aqui, mas não ligue não, tá bom? O coração é bom, a intenção é boa, é o que vale. Não olha muito pro que tá em volta aqui não, tá bom? A intenção é o que vale. Uhum. Deixa eu ter o comentário do Léo aqui só um segundo. Tem gente falando próximo aqui também, tá? Não liguem não. O Léo falou sobre... o Léo falou a questão se for liberar a verdade, né, Léo? Se for liberar a verdade. Cara, Léo, já falei várias vezes sobre isso aqui, acredito que em outras questões também. Cara, mas o seguinte, antes da gente pensar num contato externo, ou de saber se de fato o que a gente tem a certeza, existe sim, acontece sim, tal, a gente tem essa certeza. Mas antes da gente ansiar por um contato, nós temos que rever como nós somos como pessoas, né? Porque eu já falei muitas vezes aqui, a maioria das pessoas, elas querem ter o contato, elas querem saber da verdade, se existe vida, se não existe fora da Terra e tal. A maioria das pessoas, elas querem saber disso. Nós queremos saber a verdade absoluta. Mas, primeiramente, como que a gente vai saber lidar com outra realidade se a gente não está preparado para lidar com a nossa realidade como humano? Tem gente que não fala um bom dia com o vizinho, tem gente que não fala, é totalmente ignorante, né, imparcial com o seu semelhante, né, é omisso, é racista, é ofensivo, né, duvida, deboche dos credos das pessoas, da religião das pessoas, da fé das pessoas. Então, essa é uma questão complicada. Nós somos totalmente ignorantes no aspecto para com o nosso próximo. Eu não estou falando isso de um modo assim, falando que você é uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa boa, ou vice-versa. De fato, é isso a verdade. Tá? Se nós somos colocados como um todo, né, como limitado que somos, nas limitações que temos, vamos perceber que de fato nós não sabemos lidar nem com o nosso próprio semelhante. Mas se de fato, como o Léo colocou ali em cima, houver uma liberação desses documentos, se a caixa de Pandora for realmente aberta, como ele disse, a verdade, né, para todos, acessível para todos, as pessoas entrariam em histeria. Primeiramente, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, no nosso Brasil, é um país onde tem múltiplas nacionalidades aqui no Brasil, né, tem múltiplos credos aqui no Brasil, religiões e tal. E as pessoas, elas são totalmente ofensivas, né, com a outra religião, né? Por exemplo, tem pessoas que são espíritas e né, tal, evangélica, católica, tal. Não estou falando de religião, estou falando das atitudes das pessoas. Então, se houvesse algo desse tipo, a primeira coisa que seria afetada seria o meio religioso, tá? O que sustenta a sociedade é o meio financeiro e o meio, digamos assim, que a religião, não estou falando de uma religião A, B, C, D, Y, não, estou falando de todas as religiões. O que sustenta a humanidade são essas bases, dinheiro e religiosidade. Tá? O que sustenta os pináculos da humanidade são exatamente isso. Se no caso acontecesse isso, da verdade ser revelada, a gente sabe que existe isso tudo, mas se acontecesse de fato, da verdade, vir a público, Léo, esses pilares, né, eles iam ruir, eles iam cair. E digamos que a humanidade entraria meio que num colapso, tá? Sem controle, né, digamos assim. O que controla as pessoas é isso, o dinheiro e a religião. Não tem uma outra questão maior e que coloca mais cabresto nas pessoas do que isso, né? Religião e dinheiro, as pessoas, elas são controladas por isso. Então isso ruiria, né? Isso daí de um certo modo ia cair, né? Isso daí cairia, né? Isso daí as pessoas, e a maioria das pessoas, elas não tem interesse em ufologia, elas não tem interesse nem em estudar a própria história da humanidade, que dirá estudar uma outra cultura, né? As pessoas, elas não têm interesse de estudar nem saber sobre a origem da humanidade, né? Tudo o que aconteceu, os princípios, nos primórdios, as pessoas não têm interesse nisso, porque elas estão totalmente alheias a essa verdade, para elas não importa, o que importa é que elas vivem, né, no seu cotidiano, suas coisas e tal, que elas acham que são delas, né, tudo, e é isso que importa para as pessoas. Mas isso acabaria, né, isso ruiria, as pessoas ficariam totalmente perdidas, e a gente já veio, digamos assim, iríamos viver
em um caos urbano, né, por assim dizer, se isso acontecesse. A gente já falou sobre isso, a gente sabe que é isso, né, que ia acontecer, porque basta você olhar como as pessoas estão totalmente alienadas hoje em dia, defendendo política, defendendo religião, defendendo opiniões, mas ninguém vai lá estender a mão de fato, né, às pessoas que precisam, que estão lá em áreas que não tem água, né? Aqui no Brasil, por exemplo, Nordeste, por exemplo, as pessoas não têm nem cano, água encanada em casa, as pessoas estão falando em melhorar o mundo, né? As pessoas falam em salvar o mundo, né? Políticos, líderes religiosos e tal, e fica sempre na mesma coisa, não muda, né? É uma parcela somente que muda. Então a gente tem que evoluir muito ainda como pessoas, como indivíduos que somos, né? Cada um de nós é um universo, né? Cada cabeça é uma sentença, mas eu acredito, Léo, que na minha opinião, tá? A humanidade está longe de estar preparada para acontecer esse tipo de coisa, de contar. Eu sei que se eles liberarem, vai ser uma maravilha para a gente da ufologia, que a gente que gosta, né? Vai ser uma maravilha. Mas a que preço, né? A que preço? É bem complicado, é um assunto que faz a gente refletir muito. Não adianta a gente sabe, digamos assim, ter a verdade e as pessoas todas ficarem, digamos assim, perdidas, né? Não faria muito sentido, mas é algo que eu quero muito, eu anseio, né? Por saber, não por saber, que a gente já sabe que de fato já aconteceu várias coisas no passado, né? Nos primórdios da humanidade e tal, mas a maioria das pessoas é totalmente alheia a isso, para elas só importaria se afetasse dinheiro e religião. Se afetar o dinheiro ou a religião, as pessoas realmente elas iam ficar bem confusas com toda essa situação sobre uma possível, né, uma nova existência de vida, né? Para elas, sim, seria realmente preocupante, né? Até a questão deles nunca terem parado para refletir sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Sim, sim. Sim, exatamente. Sim, haveria uma histeria coletiva. Sim, sim, tá certo. Mas é um assunto muito complexo, cara, porque envolve vários aspectos, tá? Envolve questões financeiras, questões religiosas, questões militares também, tá? A gente, digamos assim, a gente contribui com o governo para que o governo nos proteja, né? Ou seja, de um modo geral, quando isso não fosse mais possível, ele ia nos proteger de como que ele iria nos proteger, né? Então é tudo uma questão de escala, a intensidade fica cada vez maior, quanto mais você sobe, mais intenso fica. A gente trabalha, contribui com os impostos, para que o governo nutre, né, os estados, e os estados nutrem o governo, e assim o governo nos dá uma proteção, né? E quando o governo não puder nos proteger, né, então qual o motivo disso tudo, né? Então é tudo uma questão de refletir também sobre tudo, cara, vários aspectos, tá? São várias questões extremamente importantes e interessantes da gente refletir sobre. Mas é isso, cara, né? É bem complicado. Deixa eu dar uma olhada no comentário da Cláudia rapidinho, enquanto eu tomo café. A Beth comentou, verdade que o dinheiro irá sumir? Eu acredito que não, porque o dinheiro já não existe mais dinheiro físico quase, né? Existem cédulas ainda, mas as maiores fortunas, os maiores, digamos assim, as maiores cifras, né, elas já são digital, né? O dinheiro está todo... Eu acredito que em menos de 10 anos o dinheiro de papel ele vai sumir. Na minha opinião, não vai existir mais dinheiro de papel. Daqui a 15 anos, no máximo, já não vai existir dinheiro de papel mais. Vai ser tudo virtual. Não some não, Beth. Fica tranquilo, o dinheiro não vai sumir não. Não some não, fica tranquilo, tá? O dinheiro não é que vai sumir, é que não vai ter muito valor, né? Não é questão do dinheiro sumir, é que não vai ter tanto valor assim, ou valor algum no caso, né? Não vai ter tanto valor. Porque, imagine, vou criar uma cena aqui rapidinho. Imagina que chegam aqui uma outra cultura mais estabelecida do que a gente, socialmente, tá? Mais do que a gente, e a gente é meio que primitivo ainda,
eles, digamos assim, eles vivem como se fosse uma... Tem um nome para isso. Não me veio um nome na cabeça aqui agora. Ai, caramba, tem um nome para isso. Acho que se uma utopia, digamos assim, exatamente, perdão, deu um branco aqui. Eles vivem como se fosse uma utopia de perfeição, né? Eles se deparam com a gente, né? E nós não vivemos uma utopia de igualdade de direito para todos, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tem gente que, né? Todo mundo sabe como que é, né? Então, todo mundo sabe. Então, aconteceria duas coisas: ou a gente ia se adaptar à maneira de como eles vivem, ou eles iriam embora. Exatamente, porque eles não iam regredir ao nosso ponto e, ao mesmo tempo, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ou seja, eles não iam regredir, só cabia a gente evoluir no caso, né? Mas eu acredito que, olhando como está hoje, eu acredito que não seria possível, né? Não aconteceria dessa maneira, né? Não acredito que não. Eu acho que nós digamos assim, nós como um todo, tá? Nós iríamos ainda optar por continuar ignorantes. A maioria das pessoas é assim, né? Elas optam, né, por continuar na mesma. Não vai me afetar, então tá na mesma e não vai mudar, entendeu? Então aconteceria isso: ou a gente ia evoluir um pouco, ou eles iam embora, porque regredir, né, seres evoluídos não vão regredir, eles vão evoluir, vão regredir, né? Então é isso que aconteceria na minha opinião, tá bom? Essa é só a minha opinião, tá? É a minha opinião. Mas é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário da Jo, só um segundo. Tô tentando acompanhar, mas tá difícil, peraí. Exatamente, Rian, exatamente. Opa, ótimo comentário de novo, Rian, ótimo comentário, ótimo comentário. Cara, não só a humanidade, nós como indivíduos que somos, o ser humano ele é um bicho cabeçudo, né? O ser humano ele é um bicho cabeçudo. Ótimo comentário, tá, Rian? Excelente comentário. Nós só evoluímos na beira do precipício, tá? Vou dar um exemplo. Um exemplo, a pessoa está doente, por exemplo, e ela não pode fazer determinada coisa. O médico fala assim, ó, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. O médico fala. Então essa pessoa se encontra na beira do precipício. Ela pode continuar o que ela estava fazendo? Ela pode. Né? Mas ela pode morrer se ela fizer? Ela pode. E a humanidade como um todo, ela tem a mesma ideia na cabeça. Não sei porquê. Né? Então as pessoas elas só mudam quando chegam na beira do precipício. O ser humano ele tem essa dificuldade de mudar antes disso tudo acontecer. Né? O ser humano ele tende a escolher sempre o caminho mais difícil, mais penoso, nunca o caminho correto, né? E tal. Então a humanidade, nós como um coletivo que somos, nós temos o mesmo raciocínio. Né? Nós só, digamos assim, se houvesse um confronto, né? Digamos assim, que houvesse uma guerra dos mundos, como no filme, né? Nós contra eles. Eu acredito que todas as nações do mundo se uniriam, né, para um bem comum, que é defender a humanidade e defender o planeta. Mas só nessa questão, tá? Tirando essa questão de não acontecer uma guerra, não haver um conflito, isso nunca vai acontecer. As pessoas, os governos, eles nunca vão se unir se não for para esse bem, né? Então a humanidade, porque não se une agora, né, antes de acontecer alguma outra coisa, né? E passam ali a compartilhar conhecimento, tecnologia, né? Mas não, é tudo, né, meio que separatista e tal. Mas é isso, a humanidade ela só ia evoluir se chegasse a esse ponto, né, de haver digamos assim, ou se une ou morre todo mundo, né? Ou todo mundo se une ou morre todo mundo. Então a humanidade ela é sempre assim, sempre foi assim. E infelizmente, enquanto não evoluímos, né, vamos ser dessa maneira aí, meio que, digamos assim, primitivos, né? Acho que essa é a palavra correta.
sim, 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 sim. Sim, mas é isso, cara. Quando a gente fala de humanidade como coletivo, é muito perigoso e ao mesmo tempo difícil de você falar, porque a pessoa que está do outro lado pode achar que eu estou falando dela e tal, do comportamento, mas eu estou falando de nós, né, como um todo. A humanidade ela é muito primitiva ainda, tá? A humanidade como um todo, de um certo modo, ela é muito primitiva. É primitiva demais e vai demorar muito. Se continuar como está, a passos curtos, tá bom? Passos bem curtos ali, a humanidade vai caminhando ali, tentando chegar em algum lugar. Ah, o Ian perguntou o que eu acho sobre as pirâmides da Antártida. Hum. Cara, pirâmides, existem pirâmides em todos os locais do mundo. É o seguinte, Ian, eu não sei se dá tempo de falar sobre isso, ainda tenho acho que uns 7 minutos ainda, deixa eu ver. Tem um tempinho ainda. O seguinte, Ian, antes da última era glacial, por exemplo, né, a Antártida ela era verdejante, era uma área totalmente verdejante. E eu acredito que antigamente, estou falando, sei lá, 150 mil anos atrás, por exemplo, tá? Por exemplo, 150 mil anos atrás, eu acredito que lá na Antártida era como, digamos assim, era um local que tinha propício para a vida, né? Antes da última era do gelo, por exemplo, antes do dilúvio, por exemplo. Então lá, possivelmente, também existiu civilizações, tá? Talvez até que antecedem a nossa civilização em algumas eras aí, mas eu acredito que essas pirâmides que lá existem são vestígio, né, de civilizações que ficaram lá, né, morreram lá. E, por exemplo, se houvesse uma era do gelo, por exemplo, né, ela iria cobrir totalmente, né, as pirâmides lá e tudo que estava sobre o gelo ficaria lá trancado, né? Você imagina, cara, tem locais lá que dá 6 quilômetros de gelo, né? Então vocês imaginam o que não deve ter por debaixo daquele gelo lá, vestígio de outras civilizações que viveram ali na Antártida antes da última era glacial, né? Eu acredito que, como existem pirâmides, amigo, em todos os locais, aqui no Brasil existe na Amazônia, tá? Na Amazônia, né, no Egito, em todos os locais do mundo você encontra o quê? Pirâmides. Né? Então, não, para mim, não seria estranho que essas pirâmides lá na Antártida, estivessem lá. Para mim, não seria algo tão novidade assim. Mas eu acredito que essas pirâmides que lá estão são vestígio de outras civilizações. Vamos chamá-los de pré-adamitas, né? Civilizações é, que antecedem, né, a nossa história, o nosso tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Sim, 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 sim. Exatamente, Débora, exatamente. Da última era glacial, exatamente. Ou pré-glacial, é pré-glacial, exatamente, exatamente. O Marcos falou Antártida, Atlântida, né, está lá. Eu acredito que não, porque Platão, quando ele fala sobre Atlântida, ele viu, né, que ele viu alguma coisa assim. Ele fala que era círculos, né, dentro de círculos e que tinham água, digamos assim. É como se fosse tinha um círculo, aí tinha digamos assim, um rio dentro desse círculo. Quando ele escreveu sobre, foi Platão, não lembro se foi Platão que escreveu sobre, mas eu acho que foi sim. Ele escreveu, ele fez um esboço de como seria, né? Então ele viu. E a última era do gelo foi aproximadamente 15 mil anos atrás, se eu não estou enganado, entre 15 e 20 mil anos atrás, a última era do gelo. Então, mas ele não poderia ter escrevido algo que estava coberto, né? Então eu acredito que ele não é, a Atlântida não está lá, né? Não está lá, acredito eu que não, tá bom? Na minha opinião, pelo que eu
né? Eu entendi, não está lá. Eu acredito que está mais próximo, tá bom? Sim, mas eu acredito que está mais para cá, mais para baixo ali, numa região mais tropical, digamos assim, né? Bem próxima à linha do Equador. Sim, exatamente, né? A gente estava falando sobre os bunkers, né? Exatamente. Que os bunkers não foram construídos só por vaidade, exatamente. Eles estão se precavindo sobre alguma coisa, né? Alguma coisa. Estão se precavindo sobre isso. Não, amigo Rian, eu entendi sua opinião, com certeza, eu entendi. Não tô falando que não tô falando que eu tô certo, que você tá errado. Não tô falando. Não tô falando. É o seguinte, né? Eu entendi. Não tô falando que eu tô certo, não. Não. É a minha opinião também, né? Não me entenda mal, pelo amor de Deus, não me entenda mal. É a minha opinião. Comentário muito grande, difícil ler, cara. Nossa, o telefone fica bugado pra caramba. Nossa. Mas é isso. É isso aí, galera. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a todo mundo, como sempre. Os amigos são um monte, né, vários amigos, não dá pra lembrar o nome de todos. Quero agradecer, como sempre, a todos pela participação sempre, né? O grupo está crescendo, já são mais de quase 140 mil pessoas, né? Tá crescendo pra caramba o grupo. E é isso. A intenção nossa é semear a ufologia, levar o assunto adiante, o debate adiante. A gente está sempre aqui para poder falar sobre essas questões que são deveras interessantes. Exatamente, exatamente. A Débora comentou ali, Atlântida ela afundou numa única noite, né, próximo ao oceano. Exatamente, Débora. Sensacional, Débora. Sensacional o comentário da amiga Débora aqui. Exatamente, ela afundou numa única noite. É citada que ela afundou de uma noite, acabou. Né? Tipo assim, estava ali num dia e no outro não estava mais. Então, é uma outra questão também que não pode ser de um período é, glacial, por exemplo. Ela tem que ser de um período mais moderno. Ótimo, ótima ressalva, Débora. Ótimo, sensacional. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver o comentário do Léo. Pois é, Léo, eu acabei esquecendo, mas o seguinte, gente, pra quem tá na live agora, o seguinte, amanhã a gente vai fazer uma live, eu e o amigo Léo, era pra ter sido hoje essa live, né? A primeira live do ano, acabei esquecendo, Léo. Ah, perdão. Amanhã, eu e o amigo Léo vamos fazer uma live amanhã, às 22 horas, sobre Tesla amanhã, tá bom? O amigo Léo tá aqui, ó. Tá por aqui, deixa eu ver. Acho que é por aqui que ele tá, o comentário dele. Tá por aqui o amigo Léo. O amigo Léo também é um amigo querido, sensacional, participante da live, ele participa também. Ele vai estar aqui, eu acabei esquecendo exatamente, Léo, cara. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, né? Às vezes dá. Exatamente, perdão, tá, Léo? Então amanhã, não se esqueçam, e eu prometo que eu não esquecerei também, amanhã às 22 horas, live com o nosso amigo Léo participando amanhã, tá bom? Vai estar aqui, ó. Amanhã o Léo tá aqui, então amanhã a gente vai participar, ele vai participar amanhã da live, tá bom? Ia ser hoje, né? Exatamente, ia ser hoje. Amanhã vamos falar sobre Tesla juntamente. Não, o Léo vai falar, eu vou ficar aqui só, como sempre, prestando atenção. Amanhã, o Léo, às 22 horas, tá bom? Mas é isso aí, galera. Quero agradecer mais uma vez a vocês, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo, sempre. Os amigos da live. Deixa eu pegar o gato aqui antes que ele faz bagunça. Agradecer, né, a participação de vocês é teimoso demais. E é isso, galera, tá? Primeiramente, quero pedir perdão, tá bom? Se eu falei alguma coisa aqui que ofendeu alguém, como sempre, né? A gente faz debates aqui interessantes aqui às vezes, a gente acaba às vezes divergindo e você pode pensar diferente, tá bom? É normal que você pense diferente de mim e é normal que eu pense diferente de você.
a gente pode discordar e continuar sendo amigo, tá? Não precisa concordar com tudo que é dito. Talvez o maior tributo, né, que a gente pode ter durante uma live, durante um debate, é o raciocínio, né, é a reflexão, a gente refletir sobre um ponto de vista. Dá para ter um ponto de vista diferente, né, e continuar sendo amigo. Né? Não precisa concordar com tudo o tempo todo, não precisa ter a mesma ideia sempre, o mesmo pensamento sempre. E eu sempre falo que eu não estou aqui para afirmar nada, né? Eu estou aqui apenas para tentar trazer uma reflexão que serve tanto para você, né, sobre esses assuntos que são assuntos difíceis de debater, assuntos complexos, e tanto para mim também, né, que eu acabo tendo que refletir sobre várias questões, sobre vários pontos de vista, tenho que ficar tentando ler, tentando entender algumas coisas, e te confesso que às vezes é complicado, né? A gente pensar diferente um do outro e ter maturidade de aceitar isso é complicado. Esquecendo de nada, não? Acho que não, né? Acho que não tô esquecendo de nada, não. Já dei feliz ano novo a todo mundo no começo da live. Vininho dos pets, pois é, cara, é muito bicho que tem aqui, cara. É muito bicho que tem aqui. Na verdade não é tanto, né? 3 gatos e 2 cachorros só. São 5, né? Nem tanto bicho não, contando comigo talvez 6, né? Mas é isso, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa antes que eu encerro a live? Que eu não quero, né, encerrar a live sem falar. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu encerrar a live? Como sempre, é interessante ouvir, né, um outro ponto de vista. Alguém quer falar alguma coisa? Esperar um minutinho para ver se alguém quer falar alguma coisa. As pessoas me perguntaram ontem por que não estavam recebendo a notificação do Facebook, tá bom? Tem gente, o seguinte, eu não gosto de falar isso, mas tem gente me perguntando por que não estava sendo notificado. Acaba tendo que o Facebook não vai notificar, ele notifica o grupo, as pessoas do grupo, mas se você for adicionado como amigo meu, né, o Facebook ele vai notificar mais rápido, tá bom? Então a questão de você estar como amigo ou não influencia um pouco na questão da live, é lógico. Não me adicione como amigo com o intuito de live, dessa questão, não. Se quiser debater, né, um assunto como sempre, e se você quiser adicionar, não é algo, você não precisa me adicionar como amigo, mas se você gostou da live, quer continuar acompanhando, é interessante que me adicione como amigo para sempre que eu poder entrar aqui o Facebook ele acabar notificando, digamos assim, melhor, tá? Não adianta nem digitar no flow, alguma coisa assim que ele não notifica. Tem que estar como amigo na grande maioria das vezes, mas não é necessário. Às vezes o próprio grupo ele vai notificar as pessoas que acompanham, né? É normal. E galera, fico muito feliz, tá? Já somos mais de 140 mil pessoas, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, como sempre. Eu tenho que agradecer também ao nosso amigo Jorge, né? O amigo Jorge, o amigo Miguel, que eles nos proporcionam, né, esses momentos aqui. Mandar sempre um abraço para o nosso amigo Jorge, para o amigo Miguel também, amigo Gabriel também, sensacional. É isso aí, uma ótima noite a todos, que vocês aproveitem esse restinho de noite. E eu acho que vou passar um filme na sala de vídeo daqui a pouco, tá bom? Eu não tenho certeza qual filme ainda, mas eu vou passar um filme daqui a pouco na sala de vídeo. Quem quiser acompanhar, né, na sala de vídeo daqui a pouco, eu vou comer alguma coisa e vou passar um filme. Então, a live termina aqui e depois continuamos o debate lá na sala de vídeo. Sim, é o gato balançando o telefone. Uma ótima noite a todos. Até alguma publicação, né? Estamos sempre aí. E é importante, uma coisa que eu sempre esqueço de falar, e no final da live eu lembro. Quando eu desligo a live, eu lembro. Todos vocês são aliens, tá? Todos vocês são aliens, mas eu não. Né? Eu sempre esqueço disso, né, de falar isso. Todo mundo fica, o que você ia falar? O que você ia falar? É isso, tá bom? Gratidão a todos, uma ótima noite e até amanhã às 22 horas. Forte abraço, tchau, tchau.